Ah, Senhor, o Senhor faz além. O Senhor é maravilhoso. Quero entender. O Senhor é digno de toda a honra e toda a glória. Descansamos, Quero viver e nos prostramos diante da Tua presença. Tua vontade. Fale conosco, em mim. Senhor. Quero saber. Ministra no nosso coração Os teus propósitos. a Tua verdade, Tu és o Deus a Tua justiça, da minha Teu amor, vida. o Teu querer. Deus faz além, Deus faz além do que eu posso ver, do que eu posso fazer. Deus faz além, Deus faz além. Sei que Deus é capaz de fazer muito mais. Deus faz além, Deus faz além do que eu posso ver, do que eu posso fazer. Deus faz além, Deus faz além. Sei que Deus é capaz de fazer muito mais. Deus faz, Ele faz. Sim, Senhor. Senhor, faz o teu querer, faz o teu querer. Eis-me aqui, Senhor, faz o teu querer, faz o teu querer. Eis-me aqui, Senhor, faz o teu querer, faz o teu querer. Ah, Senhor, nos ensina neste dia. Opera no nosso meio. Realiza mesmo, Senhor, toda a construção devida, toda a informação, todo o discernimento necessário para a nossa vida. O Senhor nos fez, Senhor, e soprou nas nossas narinas o fôlego de vida, e declarou que nós seríamos a Tua imagem e semelhança. O Senhor nos deu um corpo, Senhor. O Senhor colocou e nos deu uma alma, um espírito, Senhor. O Senhor declarou sobre a nossa vida, Senhor, toda a verdade do Teu reino, todo entendimento e toda a sabedoria, Pai. Então que tudo que o Senhor um dia construiu para nós, um dia, tudo isso que o Senhor declarou sobre a nossa vida, possamos Te louvar, possamos Te glorificar, e possamos entender que sem Ti nada somos. Sem a Tua presença nada podemos. Sem o Teu entendimento nada somos, Senhor. Oh Pai, que possamos em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, permitir que o Teu Santo Espírito nos consola, porque o Teu Santo Espírito, Ele não invade. O Teu Santo Espírito, Ele não toma força. Não, Senhor. Não, não, não. Nós temos que abrir a porta do nosso coração. Nós temos que abrir a porta da nossa vida e deixar o Senhor entrar. Nós temos que permitir a Tua verdade ser encontrada e entronizada na nossa vida. Então que nessa sexta-feira, nesse dia 28 de janeiro de 2022, nós possamos, Senhor, permitir o Senhor construir na nossa vida
o que lhe agrada. Em Cristo Jesus, opera o teu milagre. Tenha liberdade, Santo Espírito, de nos consolar, trazer sobre a nossa vida o que é necessário para as nossas vidas, o que é necessário para que possa ser construído em nós o reino do nosso Deus Pai Todo-Poderoso. É o que nós te pedimos em oração, em Cristo Jesus, Deus Pai. Faz além, Deus faz além. Sei que Deus é capaz de fazer muito mais. Deus faz além, Deus faz além do que eu posso ver, do que posso fazer. Deus faz além, Deus faz além. Sei que Deus é capaz de fazer muito mais. Deus faz, Deus faz. E a igreja que crê, dê uma linda salva de palmas para o Senhor Jesus Cristo. A Ele toda a honra e toda a glória. Amém, igreja? Boa noite. Shalom. Tudo bem com vocês? Glória a Deus. Abra a tua Bíblia no Salmo 36. Você que tem, você que trouxe, você que tem no aplicativo do teu celular. Abra a tua Bíblia no Salmo 36. Coisa maravilhosa, né? Deus é assim. Ele opera, Ele realiza, Ele traz discernimento. Como foi falado no começo do culto, não queira aquilo que não é, aquilo que não lhe pertence, aquilo que não é do Senhor. Lembramos de Adão e Eva, tinha tudo, mas rejeitaram tudo só por causa de um fruto de uma árvore chamada conhecimento. A visitação de Deus todos os dias não era suficiente. Tudo que eles tinham naquele jardim não era suficiente. Tudo construído para agradar o coração deles e não era suficiente. E Adão obedeceu a Deus, ensinando para Eva. Os dois sabiam que não poderiam comer daquele fruto. Então, infelizmente, há pessoas que preferiram e preferem viver a falsa esperança do que se alicerçar na verdade. Então, o Salmo 36 diz o seguinte: no coração do mal, o pecado sempre tem a última palavra. Ele não tem o menor respeito por Deus. Então o salmista declara que no coração do mal o pecado sempre tem a última palavra. Ele pode caminhar para um lado, ele pode caminhar para o outro, ele pode buscar respostas aqui, ele pode tentar ir atrás da verdade, mas sempre o final vai ser o quê? O pecado. É impressionante, igreja, como que a pessoa, quando escolhe viver essa
falsa verdade, essa falsa esperança, ele não olha para mais nada. Ele pode até aprender, podem até ensinar, ele pode até saber e compreender e entender a verdade, mas no final, em todo momento, toda e qualquer decisão, toda e qualquer atitude desta pessoa é inclinado para o mal. Essa pessoa não consegue respeitar a Deus. Todo e qualquer coração mau, o ato dele sempre vai ser através do pecado. Ele pode até começar construindo bem, tomando decisões boas, caminhando direito, mas o final será de ações e atitudes pelo pecado. O pecado sempre vai dominar. Sempre vai ter atitudes que vai fazer ele pecar, porque o coração dele é mau. O coração dele é mau. É mau. Tem pessoas que declaram que Deus não existe e que não está vendo nenhuma iniquidade. Por quê? Porque querem continuar vivendo com um coração mau, tendo sempre uma vida de maldade, pensando só em si, buscando seus próprios deleites, suas próprias vontades. Tem pessoas que não se preocupam, tem seres humanos que não se preocupam se ele está ferindo pessoas que ele diz que ama. O negócio dele é alcançar o objetivo dele. Ele até pode usar o argumento de que ele está fazendo tudo isso por uma causa boa, por um bem melhor e maior. Mas na verdade, o coração é mau. E toda a ação dele sempre vai acabar sendo direcionado pelo pecado. Porque ele não consegue respeitar a Deus. Essa é a falsa esperança. E o interessante é que no capítulo de Êxodo, capítulo 33, no capítulo 33 de Êxodo, acontece justamente isso. Abra a tua Bíblia em Êxodo, capítulo 33. Acontece justamente isso. As notícias estão aí. Os sinais mostram o que está para acontecer. Sabe, é impressionante. Quando o coração se torna mau, a pessoa se cega de tal maneira que ela mesmo conhecendo a verdade, ela não se preocupa com a verdade. É impressionante. Com toda a tecnologia, as pessoas ainda não encontraram o corpo de Moisés e não vão encontrar. Então aí as evidências da palavra, elas têm se cumprido a cada dia. Tem relatos daquilo que foi falado na Escritura Sagrada e que hoje as pessoas buscam, e como está na Escritura Sagrada, elas encontram. O que está para vir para o futuro está falado, já está declarado, e a pessoa, o ser humano está vendo que isso vai acontecer, mas ele não consegue, ele não quer viver isso. Ele prefere construir uma falsa esperança de que isso não vai acontecer, de que o céu e o inferno não existe, de que não haverá o arrebatamento, de que Jesus Cristo não, já faz tempo que anuncia que volta e não está voltando. Isso é história, isso é conversa, ou seja,
Por quê? Porque o coração mau desse ser humano impede ele de respeitar a Deus, de temer a Deus. Relatos antigos mostram o que já aconteceu. A palavra do Senhor está escrita de Gênesis a Apocalipse. E aí teve acontecimentos que estão sendo mostrados o que aconteceu. Por exemplo, a arca. Já foram encontrados vestígios justamente no monte, no local, na região, aonde foi falado que estava na Bíblia. Foi encontrada agora, recentemente. E muitas outras situações que foram declaradas na Bíblia. E que tem provas de que aconteceu. Mas a pessoa prefere continuar sendo conduzido pelo pecado porque o coração é mau. A Escritura diz: guarda o teu coração, porque dele procede vida. Então do coração procede vida. Para o bem ou para o mal. Para a vida eterna com o Criador ou para a vida eterna com o inimigo. Ou para os céus ou para o inferno. Nós temos a nossa vida eterna. A nossa vida ela é eterna. Desde o dia que eu saí do ventre da minha mãe, desde o dia que você saiu do ventre da sua mãe, você tem que entender que agora você é eterno. A tua alma é eterna. Ela vai ter que ter um lugar de morada. E a palavra diz que tem 2 lugares de morada. Ou os céus ou o inferno. Ou as ruas de ouro, ou a árvore do fruto da vida. Ou o lago de enxofre, o ranger de dentes. Quando Cristo voltar, ou o dia que o fôlego de vida for tirado de nós, qual o estado da nossa alma? Como vamos entregar ela para Cristo? Como Deus nos entregou e confiou? A imagem e semelhança dele? Pura e agradável aos olhos dele? Ou cheio do mundo que jaz no maligno? Então, igreja, o coração mau é assim, ele não quer enxergar essas coisas. Porque o que alimenta ele é o pecado. Então, o versículo 1 do capítulo 33 de Êxodo diz o seguinte: depois o Senhor ordenou a Moisés: leve este povo que você tirou do Egito para a terra que jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. Pois eu disse a eles: darei esta terra aos seus o quê? Descendentes. Mandarei à sua frente o quê? O anjo. Expulsarei do território dos cananeus os amorreus, os heteus, os fariseus, os heveus e os jebuseus. Vão para a terra que jorra o quê? Leite e mel. Mas eu não irei com vocês, pois vocês são um povo que rebelde, e eu poderia destruí-lo o quê? No caminho. Olha o diálogo que Deus tem com Moisés. Mas Deus falou para Moisés: pega o povo que você tirou do Egito e vá para a terra que eu prometi para Abraão, para Isaque e para Israel, para Jacó.
Uma terra que mana leite o quê? E mel. Uma terra que jorra leite o quê? E mel. Mas eu não vou com vocês. Eu não vou com esse povo. Porque esse povo é um povo que? Rebelde. Igreja, esse povo estava indo para uma terra prometida, que jorrava leite e mel, e continuava o quê? Rebelde. E continuava vivendo a falsa esperança. O Egito nunca havia saído da mente, da alma, do espírito deles. O Egito estava fotografado no coração deles. Eles não conseguiam abandonar a escravidão do Egito. Tem ser humano assim, não consegue abandonar a escravidão da antiga vida. Uma vida toda machucada, uma vida toda ferida, uma vida cheia de problemas, uma vida cheia de cicatriz, uma vida cheia de ferida. Mas Deus prometeu, Deus fez milagre, Deus realizou sinais, mas essa pessoa, esse ser humano, não consegue largar essa vida. Igreja, esse povo que saiu do Egito experimentou milagres e maravilhas. Foi alimentado com o maná que desceu do céu, com as cordonizes que Deus enviou pelo vento, com a água que saiu da rocha. E quando eles chegaram numa terra chamada Mara, ou seja, numa terra onde a água era amarga, má para se beber, precisou de uma vara. Deus disse: pega essa vara e joga nessa água. E purificou a água. O tempo todo, a nuvem da presença de Deus de dia e de noite. De dia, trazia brisa. À noite, protegia do frio. E eles continuavam. O quê? Rebelde. Porque toda a ação deles era conduzida pelo pecado. Porque o coração deles era mau. Aí, Deus mesmo disse: se eu for com vocês, eu vou destruí-los pelo caminho. Não porque Deus é mau. É porque o pecado consome o ser humano. E a santidade de Deus não habita com pecado. Deus ama a humanidade justamente para livrá-los, para resgatá-los, para limpá-los do pecado. O sangue de Cristo Jesus foi vertido, foi derramado na cruz para isso, para que o amor de Deus alcançasse todo e qualquer ser humano, para libertá-lo, para arrancar dele todo o pecado. Deus não caminha com pecado. Porque Ele é santo. Ele não pode. Porque Ele é Deus. É Senhor. E Ele não pode negar a si mesmo. Aí continua. Quando o povo ouviu essas más notícias, começou a chorar. Sabe aquela história do coração mau? Quando recebe uma repreensão, a primeira coisa que faz diante de Deus é o seguinte: eu vou parar. Até a situação normalizar. Porque depois eu continuo. Está apertado demais, então eu vou dar um tempo. Mas a hora que afrouxar a corda, eu continuo. Por quê? Porque o coração é mau e quem conduz aquele ser humano, aquela pessoa nas atitudes dele, é o pecado. Ele vai até dar um tempo, vai até chorar. Mas não adianta. Vamos continuar.
e nenhum deles usou as suas joias. Pois o Senhor tinha mandado Moisés falar ao povo: vocês são um povo rebelde. Se eu for com vocês, ainda que por um só momento, os destruiria. Agora tirem as joias e enfeites que estão usando, até eu decidir o que faço com vocês. Por isso, a partir do monte Horebe, os israelitas deixaram de usar o quê? Joias e enfeites. Olha o versículo 7. Moisés costumava armar a tenda longe do acampamento. Presta atenção nesses versículos. Ele a chamava de tenda do encontro com Deus. Todo aquele que quisesse consultar o Senhor ia à tenda. Fora o quê? Do acampamento. Sempre que Moisés ia para a tenda, todo o povo se levantava e ficava o quê? Em pé. A entrada de suas tendas. Todo mundo diante da tua casa, da sua tenda, olhando para Moisés caminhando em direção à tenda do encontro de Deus. E observavam pelas costas, até que entrasse o quê? Na tenda. Assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava o quê? A entrada da tenda. E o Senhor falava o quê? Com Moisés. Vocês pararam para analisar? Que fora do acampamento ficava a tenda do encontro de Deus. Aí quando Moisés ia ter com Deus, o povo ficava olhando da casa deles, Moisés caminhar para dentro da tenda do encontro com Deus. E a palavra diz que quando Moisés entrava na tenda do encontro com Deus, o que acontecia, igreja? A nuvem o quê? Descia. Não adiantou eles verem isso. Não adiantou eles verem a nuvem da presença de Deus descendo na tenda. Não adiantava os olhos verem a glória de Deus. O coração era mau. A estrutura, a instrução daquelas pessoas sempre era para o pecado. Os olhos dele viram milagres, viram sinais, viram a presença de Deus através da nuvem. Eles sabiam que eles estavam no erro, a ponto de abandonar as joias. Mas continuavam com o coração mau. Viram Moisés entrando, viram a nuvem da presença de Deus descendo, se colocando à porta da tenda, falando com Moisés, e mesmo assim, não quiseram. Porque o coração era mau. Tem pessoas que experimentam milagre na vida do vizinho, na vida do conhecido, do amigo, do familiar, mas não adianta. Não querem abandonar o coração mau e pegar o coração de carne que ama a Deus. Não querem. Não adianta, não querem mudar. Porque toda a situação da vida desta pessoa é sempre direcionada pelo pecado. Não quer mudar, não quer abandonar. Viram a nuvem da presença de Deus, mas não estavam nem aí. Aí o texto continua dizendo. Assim Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda. E o Senhor falava o quê? Com Moisés. Versículo 10. Quando o povo via a coluna de nuvem na entrada da tenda, todos ficavam o quê? Em pé. A entrada da sua própria o quê? E adoravam o quê? Eles viam ou não viam a nuvem? Eles viam ou não viam a presença de Deus?
Vamos continuar. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com um amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas José, filho de Num, seu ajudante, não se afastava o quê? Daquela tenda. Eu não sei se vocês perceberam, mas eles não iam perto da tenda. Eles ficavam na porta da tenda deles, da casa deles, mas eles não iam perto do tabernáculo, perto da tenda do encontro com Deus. Sabe por quê? Porque queriam Deus longe, distante. Porque se aproximasse de Deus, o fogo podia consumir. Tem seres humanos tem pessoas que adoram Deus de longe. Porque sabe que se aproximar de Deus, a luz virá e a vida vai ter que mudar. O coração vai ter que ser transformado. Eles não iam. Eles não davam um passo mais próximo da tenda. Eles não se aproximavam para mais perto da tenda. Adoravam Deus de longe. De longe. Eu vou lá, mas se acontecer alguma coisa, tudo bem. Se não acontecer, continuo do mesmo jeito. Eu vou entregar a minha vida para Jesus Cristo, porém, tem coisas na minha vida que eu não vou abandonar. Porque me ensinaram assim, eu nasci assim, eu cresci assim, eu aprendi isso tudo. Isso eu não posso deixar. Entreguei minha vida